Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje vou falar aí sobre importação pessoa física para revenda. Isso é permitido? Isso é possível? A resposta é bem simples, a resposta é que não. Pessoa física não pode importar com fins comerciais, pessoa física não pode fazer comércio. Não confundir a figura do MEI, que é o microempreendedor individual, com pessoa física. O MEI é um CNPJ. O MEI, quando ele abre o MEI, tem um CNPJ. O CNPJ do MEI pode fazer importação? Pode. Não tem restrição para importar, não. Agora, sim, a restrição que o MEI tem é em relação ao limite de compras anual. Existe um limite de compras anual, limite de faturamento anual para o MEI. Inclusive, existe uma possibilidade aí. Eu estou gravando esse vídeo agora em setembro de 2022, pode ser que a partir do ano que vem, 2023, a legislação do mês seja alterada para aumentar o limite de compras e faturamento anual. Parece que vai dar um aumento significativo. Então o MEI tem que observar esse detalhe. Tá? Para fazer importação, ele tem que ver o limite, principalmente o limite de compras, que é o limite de compras vale para mercado interno e mercado externo, para ver se não vai ultrapassar. Se ultrapassar, tem que sair do MEI, entrar numa empresa normal aí, que a gente considera também aí dentro, pode ser até dentro do simples mesmo, mas aí já seria uma microempresa. Mas o MEI pode fazer importação por correio, pode fazer até importação via marítima, mas tem que avaliar a habilitação no radar, no limite do radar, e tem que avaliar também o limite de compras anual do MEI. Mas fora isso, então a pessoa física não pode fazer comércio, em hipótese alguma, tá? Já vi vídeo aí até de pessoas falando que não, agora existe uma legislação que permite pessoa física fazer comércio. Não é real, tá? Pessoa física não pode fazer comércio. Para fazer importação com fins comerciais tem que ser CNPJ. Inclusive eu vejo muitos casos de pessoas que viram meus vídeos aí na internet, entram em contato pedindo ajuda porque a mercadoria, a pessoa vai fazer uma importação por correio, por exemplo, aí a Receita Federal pede a documentação da empresa, ele não tem empresa e a mercadoria vai ser devolvida normalmente para o exterior ou em alguns casos pode ser apreendida. Então tem que ter um CNPJ para fazer comércio no Brasil, tá? Por que tem que ter um CNPJ? Através do CNPJ o governo consegue, né, controlar a arrecadação dos tributos, inclusive o MEI, por exemplo, quando você abre o MEI, você tem que recolher todo mês uma taxa mensal do MEI e anual você tem que fazer um imposto de renda também. Então, você tem que fazer uma declaração anual de ajuste lá do MEI. Tá? Acho que é no mês de maio, mais ou menos, você tem que estar fazendo, até o mês de maio, você tem que estar fazendo isso. Mas o MEI, todo mês, ele recolhe uma guia lá, um imposto mensal. Tá? E detalhe, as empresas também, quando fazem importação, elas têm que recolher os impostos. Tá? As importações, o certo é recolher impostos quando faz importação. Não só pessoa jurídica, mas pessoa física também deve recolher os impostos. Acontece que muitas importações, por exemplo, acabam passando batido, isso aí acontece via correio, tá? Via remessa expressa, não vejo isso acontecer, nem via aérea, nem via marítima. Isso acontece para quem importa por correio. Às vezes passa batido, porque hoje a fiscalização é falha da Receita Federal junto com o correio. Então tem muitas importações que deveriam ter sido taxadas, pessoa física, pessoa jurídica, e que passa batido e não é taxado. Mas o certo seria taxar sim. A não ser no caso do ICMS, que é o imposto estadual também, que o governo de alguns estados podem, né, abrir mão do ICMS para quem importa por correio, por exemplo. É um caso à parte, para determinados estados. Ou em alguns casos muito específicos para pessoa física, aí tem uma certa divergência entre a Receita Federal e a própria Justiça brasileira, uma certa valor de isenção entre 50 e 100 dólares em alguns casos específicos, tá? Mas isso aí depois você tem que pesquisar mais sobre esse assunto para entender a divergência hoje da interpretação da legislação pela Receita Federal e pela Justiça brasileira. Mas são casos muito específicos, mas normalmente o certo é pagar os impostos, tá? Agora, se você então quer fazer comércio, qual que é o caminho? Fazer comércio, quer fazer importação com fins comerciais, qual que é o caminho mais rápido e fácil para você abrir o MEI? Você abre o MEI no mesmo dia, você entra lá no portal do empreendedor, você consegue tirar o MEI no mesmo dia. Agora você tem que ver se a categoria do MEI está batendo com o tipo de área, de segmento de comércio que você está querendo realizar. Em alguns casos não tem jeito. Tem categorias que não são permitidas para o MEI. Mas se for permitido, você se inscreve lá. Normalmente é permitido até que você registre a empresa na sua própria residência, na maioria das vezes é permitido.
CNPJ sai no mesmo dia e pronto. Você pode estar fazendo suas importações aí regulares, inclusive você pode até começar a emitir nota fiscal, porque quando você faz uma importação com fins comerciais, você tem que emitir nota fiscal de entrada, tá? Depois que o processo é concluído. Porque essa nota fiscal de entrada justifica o quê? Que você importou legalmente, que aquele produto não é furto de nada ilícito, que você adquiriu aqueles produtos legalmente, que para quando você for vender, você possa também estar comercializando legalmente no mercado interno. Porque já vi casos também da Receita Federal interceptar alguns produtos que são enviados através dos Correios e pede para a empresa lá que está enviando, cadê a nota fiscal de entrada? Cadê o comprovante de importação? Cadê que você importou legalmente isso aí? Se você não tem isso no nome da sua empresa, você pode ter problema com a fiscalização, tá? Então tem que avaliar todos esses detalhes aí. Então é muito simples abrir o MEI, tá? E começar a fazer seu comércio de forma regular, sem problema nenhum. E essa questão de ter uma empresa também constituída para fazer comércio, por que é importante? Do ponto de vista do consumidor, você como consumidor, você só vai ter garantia em relação ao produto que você está comprando se você tiver também uma nota fiscal daquele produto, se você estiver comprando de uma empresa. Porque se você estiver comprando de pessoa física, você não vai ter garantia nenhuma, garantia zero. Uma vez eu comprei na internet, aí, queria comprar na internet um produto, um telefone sem fio, e eu perguntei, você emite nota fiscal? Não, não emito nota fiscal não. Então eu já desisti, por quê? Eu percebi que apesar de ser um produto de marca famosa, eu não teria a garantia do fabricante. E a pessoa que ia me vender não ia me dar garantia nenhuma. Então se o produto estragasse, o fabricante ia perguntar, cadê a nota fiscal da compra? Para ele saber quando, né, que o produto foi adquirido, se foi adquirido de meio regular, legal, para ver até se não é furto, né, de roubo, contrabando, coisa do tipo, para poder ter a garantia dele pelo prazo previsto, pela legislação brasileira. Porque senão, como um produto que não tem nota, eu não vou ter a garantia lá prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor adquirir produto também de empresa tem essa garantia legal, de pessoa física não tem. Entendeu? E às vezes você está comprando produto, você não sabe nem se é fruto de contrabando, de roubo, de coisa errada aí que acontece aí no mercado. Então, você está, às vezes, até comprando produto estimulando um crime, entendeu? Então, a questão e se você precisar de reclamar na justiça alguma coisa, você tem que ter nota fiscal. Né, a justiça ou o PROCON vai querer saber de quem que é a nota fiscal. Então, essa nota fiscal é importante também para o consumidor. Então, se não existisse, né, se a pessoa física pudesse fazer comércio, eu sei que muita gente que está assistindo aí vai ficar indignada comigo. Ah, não, mas aqui no Brasil, pessoa física tem que poder fazer comércio sim, porque aqui a situação é muito complicada. Olha, depois que surgiu o MEI, não tem mais essa conversa, não tem mais justificativa para dar desculpa. Você tira o MEI de graça lá no site, na mesma hora que tem seu CNPJ, muitas vezes pode registrar na sua empresa, pagar um valor pequeno todo mês, vai pagar tipo assim R$50 por mês, em torno disso. E a vantagem de você pagar a taxa do MEI que ainda vale até para a sua aposentadoria, entendeu? Então, assim, você tem até benefícios em relação a isso, passa credibilidade, né? Você pode falar com o seu cliente que você é uma empresa, se precisar pode até emitir nota fiscal, desde que você tenha, né, um programa emissor para isso. Então, assim, não tem justificativa hoje, né? Falar que não pode se regularizar, não pode legalizar, né? Então, minha sugestão é essa, busca essa questão do MEI aí, para quem está começando agora, está começando pequeno, depois que você crescer, você muda o tipo de empresa e está legalizado, fazendo a coisa certa. Porque se todo mundo quiser deixar de abrir empresa e querer todo mundo fazer comércio com pessoa física, o governo para de arrecadar, o consumidor não tem mais garantia de nada, aí fica sem saber de onde está vindo aquela mercadoria, se é fruto de coisa ilícita ou não, entendeu? E atrapalha quem está fazendo a coisa certa também. Então você tem que avaliar por vários ângulos, porque a gente querer só a gente ganhar, e todo mundo pode perder, mas eu tenho que ganhar, aquele egoísmo exacerbado, é o que gera, igual eu falo. Imagina o seguinte, você está jogando um jogo qualquer lá de tabuleiro. Imagina você está jogando um jogo eletrônico, um jogo de tabuleiro. Imagina assim, você está jogando, seguindo as regras do jogo, o outro está seguindo a regra do jogo, e tem uns 2 ou 3 que não seguem a regra, estão burlando as regras todas para poder ganhar. Como que você vai jogar de igualdade com eles? Nunca, vai ser impossível. Então, essa questão também de ter a questão das empresas, dos impostos, dos procedimentos, é para igualar o jogo para todo mundo. Porque se tiver um que estiver fazendo coisa errada para vender mais barato e conseguir pegar aquele cliente, só pensar em si mesmo, como que fica os outros? Entendeu? Então, assim, acho que na vida a gente tem que deixar um pouco o egoísmo de lado também, pensar um pouco mais no próximo
e tentar fazer a coisa certa, né? Porque senão vira um mercado sem lei. Cada um faz o que quiser, cada um pensa só em si, e só eu posso ganhar, o outro não pode, e como é que fica, entendeu? Então, assim, eu sei que é complicado, a gente vive num país que é bem oneroso, as importações são muito onerosas, nem tudo vai compensar importar. A gente vive num mercado também que tem muita gente que faz coisa errada, para quem quer fazer a coisa certa fica difícil também, às vezes, ter margem para competir. Tem muita briga de impostos entre os estados, às vezes tem um estado que dá um benefício que o outro não dá, e o importador que está naquele estado que não tem benefício fica com margem de competitividade menor. Então, assim, são muitas variáveis, tá? Não estou falando que a gente tem um mundo perfeito, não é? Então, mas a gente tem que tentar estabelecer um ponto de equilíbrio. Mas é isso aí, tá? Então, pessoa física não pode fazer comércio em hipótese nenhuma, seja fora de importação ou não, tem que ter um CNPJ. E pode ser até microempreendedor individual, não tem problema, tá? Lembrando que em alguns casos muito específicos, né, previstos lá na legislação, tem alguns produtos que não podem ser comercializados também pelo microempreendedor individual, tá? Então o MEI tem umas categorias que ele pode atuar e outras que ele não pode, tá bom? Então tem que observar esse detalhe aí. Então eu recomendo que quando você for importar algum produto e você é MEI, verifique se o seu produto, se o seu ramo de atividade se enquadra naquele segmento. Tem alguns produtos que o MEI não vai conseguir importar, mesmo que se tiver o CNPJ. Tem algumas restrições também. Principalmente produtos da área da saúde, por exemplo, que tem que ter Anvisa, tem que ter registro da empresa na Anvisa, tem que ter responsável técnico, isso aí o MEI não vai conseguir. Mas é isso. Então, se inscreva aí no canal, ative as notificações e se precisar fazer um curso ou de uma consultoria também, a gente está à disposição, tá bom? Até mais, tchau, tchau.